Jesus nunca deixa de ser fiel, nunca. Nós é que muitas vezes não somos fiéis, mas Ele diz que se a gente for fiel no pouco, Ele nos concederá mais. E eu acredito que essa fidelidade da gente de sair de casa, eu sei que muita gente já está viajando, muita gente tem presente para comprar, tem família chegando, foi visitar a família. Natal é um tempo super legal por causa disso, porque o que aconteceu com o nascimento de Jesus foi mobilizar o mundo todo. O mundo todo quer falar de paz, quer falar de solidariedade, quer resolver problema de famílias, querem se encontrar, querem ganhar presente, querem dar presente quando tem dinheiro para dar. E assim, é uma festa muito grande. As pessoas falam, mas daí Jesus fica de lado. Pois é, isso acontece também. Só que sem Ele não tinha nada, porque não ia ter essa festa. Você vai para os poucos países que não celebram o Natal, porque agora até a China está celebrando o Natal mesmo sem acreditar em Jesus, por causa da festa, que é uma festa do mundo todo, vai descobrindo como é a força do nascimento de Jesus. É poderosa demais. Então desejo para o seu irmão de novo, que essa graça do Natal visite tua casa, tua vida, teus irmãos, teus parentes, que seja uma bênção permanente do amor de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus na sua vida, que o Senhor esteja com você, seja com você. Pede agora para Jesus, fala, Senhor, tem presente que não é o ser humano que pode dar, que só Jesus pode conceder. Presentes como força, ânimo, coragem, libertação, saúde além da ciência, portas se abrindo, transformações de vida, soluções para o futuro. Só Jesus pode fazer isso. Então nesse momento você pede para Jesus, fala com Jesus aí, do teu jeito, com os teus lábios, fala, Jesus, eu estou aqui no grupo de oração, junto com meus irmãos, e você sabe que tem presentes que eu preciso para a minha vida, presentes que só você pode me conceder, coisas que estão no seu coração, Jesus. Eu sei que a gente também às vezes é igual criança, que pede presente que o pai nem vai dar, mas Deus quer nos dar aquilo que é bom para nós, e por isso a gente precisa fazer um ato de fé, dizer para o Senhor, Senhor, eu acredito que você tem coisas boas para a minha vida, porque tem muita gente que perdeu a visão de que Jesus tem coisas boas para nós, e fica com medo de que Jesus não nos dê coisas boas, porque os homens, as mulheres, o mundo, ele não dá coisas boas para os outros, eles são egoístas, nós somos, nós seres humanos, somos individualistas, mas Deus não é assim. Então fala para o Senhor, Senhor, eu confio que você tem coisas boas para a minha vida. Eu confio, Senhor, eu confio que tu tens, Senhor, bênçãos e bênçãos preparadas para a minha casa, para o meu futuro. Eu confio em ti, Senhor. Diga para o Senhor, eu confio em ti. Eu creio, Senhor, que tu, Senhor, tens um projeto de amor para a minha vida, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que no tempo que tu preparastes, coisas maravilhosas virão para a minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Quando a gente presta atenção nas leituras, eu faço a meditação agora das leituras da liturgia. Se você pegar os últimos 15 dias, ele vai pegando todos os profetas para falar de alguma maneira do anúncio da vinda de Jesus. Os últimos 15 dias. Os primeiros 15 dias do advento era só a segunda vinda. E os profetas foram de anos muito diferentes, Sofonias 400 antes de Cristo, Isaías 600, o Gênesis mais de 1000 anos,
e assim por diante. Mas no tempo certo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Assim é na nossa vida também. No tempo certo, o Senhor fará bênçãos que nós sequer ousamos pedir, porque são muito além do que nós somos capazes de compreender. Então fala para o Senhor que você acredita que Ele tem essas bênçãos e que você toma posse das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Fala, eu tomo posse, Senhor. Se elas estão chegando, eu tomo posse. Senhor, eu não abro mão da bênção que você preparou para mim. E se o diabo tem criado obstáculos para impedir que as bênçãos cheguem até mim, neste momento, em nome de Jesus, eu declaro que eu acredito nas bênçãos e eu expulso toda maldição que o diabo trouxe para impedir a bênção de chegar na minha mão. Fala comigo, vai-te embora, diabo, em nome de Jesus. Fala mais forte, vai-te embora, diabo, em nome de Jesus. As bênçãos de Deus são para mim. Diga, as bênçãos de Deus são para mim. E ninguém vai tomá-las. Porque se elas foram enviadas por Deus, elas são para minha vida, minha casa e minha família. Então, Senhor, se o diabo está impedindo de chegar, tira ele do caminho, porque teu sangue precioso já abriu esse caminho. Tua cruz, Senhor, abriu esse caminho, então ele não pode mais ficar ali. Por isso eu não autorizo em nome de Jesus. Fala, eu não autorizo você, maligno, em nome de Jesus, a pegar minhas coisas, a bloquear minhas coisas, a impedir as bênçãos que são para mim. Eu não autorizo em nome de Jesus. Abre os teus braços e fala, pode derramar essa chuva sobre a minha vida, essa chuva de bênção. Pode derramar e que ela toque a minha casa, toque as pessoas que eu amo, toque as pessoas que eu conheço, toque todos os meus familiares, toque o lugar que eu trabalho. Faz, Senhor, bênçãos caírem sobre cada um de nós, e que venha, Senhor, o teu poder para que possamos experimentar estas bênçãos, Senhor. Experimentar, Senhor. Estende a mão para os teus irmãos e vai olhando um por um e dizendo, Senhor, que os teus presentes de amor cheguem até a vida dessa minha irmã, desse meu irmão. Senhor, que chegue, Senhor, para cada um a bondade do teu coração, Jesus. Olha para cada um e deseje, Senhor, vai atingindo, vai com teu Espírito Santo chegando em cada um, que o Espírito Santo leve a graça de Deus agora para cada uma das pessoas aqui, Senhor, que seja um derramamento poderoso do teu grande amor, Jesus. E é muito importante a gente entender o caminho de Deus, que Deus está fazendo, muito mais que só ficar pedindo resolução de coisas, que nós temos um monte, e isso não vai acabar. Resolver as coisas, resolver os probleminhas, resolver coisas que aparecem, isso não vai acabar. Então eu convido a gente a ir um pouquinho além. Segundo a palavra de Deus, em Apocalipse, vocês sabem disso, diz que viria o anticristo, e também Jesus falou que viria o anticristo. Mas ele só virá, ele só estabelecerá o reino dele na hora que não tiver mais o sacrifício de Jesus na terra e que não tiver mais o Espírito Santo. Veja que Satanás trabalha para tirar isso. Ele trabalha, e trabalha nas igrejas também, para tirar, não é para tirar Deus, porque Satanás não pode tirar a presença de Deus, porque ela é soberana. Satanás sabe disso, e não tirará a presença de Deus, porque Deus manda nele. Mas o que ele tenta tirar? O sacrifício de Jesus, a fé em Jesus que morreu por nós, e essa fé em Jesus Salvador, e querer tirar o Espírito Santo. Que eu vou dizer uma coisa, na hora que ele conseguir fazer isso, tomara que eu não esteja mais aqui, porque aí ele vai reinar de tal maneira que não vai ter jeito mais para nós, os que ficarem. Por isso eu quero dizer para você,
eu e você somos a resistência nesta terra. Fala para a pessoa do lado, nós somos a resistência. Enquanto a gente estiver proclamando Jesus Salvador, enquanto a gente estiver proclamando Jesus Salvador e que venha Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha, e que o Espírito Santo reine, e que o Espírito Santo dirija, e que o Espírito Santo domine, Satanás perde território. E nós temos que ser resistência nessa terra. Porque no dia que a gente não for mais, não sei o que vai acontecer, porque daí o anticristo vai reinar. Então vamos fechar os olhos, gente, vamos entender o nosso papel. O nosso papel nesta terra vai muito além desse papel de resolver os problemas. Até porque nós não vamos conseguir resolver os problemas, que eles são muitos. Nós vamos conseguir o livramento, nós vamos conseguir a resposta, nós vamos conseguir resistir ao diabo, nós vamos conseguir trazer o Espírito Santo para todos os lugares. Onde nós formos, há uma promessa, aonde você for, o Espírito Santo vai com você, se você tiver o Espírito Santo. Por isso que Satanás tenta banir o Espírito Santo. Ele não fala que Deus não existe, ele não fala isso, ele não pode falar isso. Mas ele fala que não há salvação em Jesus, que há outras salvações. Ele não fala do Espírito Santo, ele não deixa falar do Espírito Santo. Por isso que eu desconfio muito daquele que não dá o valor devido ao Espírito Santo. Quando a pessoa, pode ser qualquer pessoa, não dá o devido valor ao Espírito Santo, eu temo, eu tenho dúvidas. Porque é o Espírito Santo que vai nos garantir a presença de Deus na terra. É o Espírito Santo. Fecha os olhos e se posiciona, meu irmão, se posiciona. Você é instrumento de Deus nessa terra. Você é instrumento do Espírito Santo. Não perca a graça que você tem. Não perca a graça que você recebeu. Você foi batizado no Espírito Santo. Você é instrumento de Deus nesta terra, como resistência a Satanás, para que as obras dele não prosperem, para que as obras dele sejam aniquiladas, para que as obras dele não frutifiquem. É nós que vamos ter que ser resistência. Senhor, olha para nós agora, Senhor. Não importa o número, porque quando Eliseu olhou aqueles inimigos, Deus falou, olha que os que estão te ajudando, os anjos são muito mais. Mesmo que nós possamos parecer fracos, poucos, os anjos do Senhor estão a nosso favor, porque o Senhor não quer a perdição das pessoas, o Senhor não quer a perdição do mundo, Ele quer a reconstrução, Ele quer a salvação, Ele quer a edificação do mundo. Por isso Ele não desiste quando há um homem, uma mulher de Deus, uma criança de Deus nessa terra, e que nós sejamos essas pessoas cheias do Espírito Santo. Ergue a tua mão para o céu. Se você está se sentindo fraco, abatido, cansado da luta, perseguido, ergue a tua mão e pede para o alto, para o Senhor, o Espírito Santo de força, vem o Espírito Santo de vem fortaleza, Espírito Santo sobre nós. Vem traz Espírito e toma conta e conduz-nos, tu que geraste toda a bênção e toda a graça no mundo. O Espírito Santo que atua. O Senhor me fala que também, neste ano, algumas pessoas que estão aqui hoje vão ter mudanças grandes na sua vida. Se você é uma das pessoas que tem pedido ao Senhor que Ele faça mudanças na sua vida, fala para o Senhor, se sou eu, quero tomar posse agora. Tu sabes, Senhor, as mudanças que são necessárias na minha vida agora, Senhor. Então eu peço, Jesus, faz essa obra, Senhor, de restauração, Senhor. Peço também, Jesus, aqueles que precisam de anjos, e muitas vezes anjos que inspirem
outras pessoas, anjos que inspirem médicos, anjos que inspirem professores, anjos que inspirem qualquer tipo de liderança que seja importante e que você sabe que você vai precisar e que os anjos acompanhem, para que essas pessoas sejam usadas por Deus, essas pessoas que vão estar no teu caminho, no nosso caminho, sejam usadas por Deus. Para isso pede que os anjos a estejam acompanhando agora. Lembrar como foi forte a presença dos anjos no nascimento de Jesus. Os anjos avisando os pastores do nascimento, os anjos avisando aqueles sábios magos que estavam atrás de Jesus, os anjos avisando José para tirar o menino Jesus quando veio a matança, o anjo inspirando José a acolher Nossa Senhora. Quantos anjos foram usados por Deus? Nesse momento você pede que os anjos sejam usados por Deus para todas as pessoas que estão e que você vai cruzar nesses caminhos, pessoas que precisam e que às vezes, muitas das vezes, não estão abertas ao Senhor, mas o anjo pode conduzir os passos deles. Senhor, pede agora, Senhor, põe teus anjos ali, Jesus. Põe teus anjos para conduzir todas estas coisas, Jesus. Eu te peço essa graça de forma especial, Jesus. Te peço, Jesus. Vem agindo com teu poder. Te peço também, Jesus, hoje, que o impossível, porque há pessoas que precisam de coisas impossíveis para reorganizar a vida, que o impossível venha acontecer. Senhor, eu não vejo como, mas Tu és Deus, e eu sou só humano, e é por isso que eu posso confiar, Senhor, nas coisas que estão além da humanidade, mas que estão diante do Teu poder e da Tua graça. Vai agindo agora, Senhor, eu clamo com Teu grande amor, Jesus. Ori alalabari canta alabarala cheia lala. Ori alalabari eleria alalabari canta alabaralaria cheia. Xanda alabaralaria lala. Xanda alabaralaria. O Senhor me traz na mente aquela passagem de Isaías: os que esperam no Senhor correm sem se cansar, ganham asas como águias. Senhor, eu quero tomar posse desta palavra. Se você tem uma jornada, meu irmão, uma irmã, e não sabe que horas que ela vai terminar, pede agora que o Senhor venha te dar a graça de você não se cansar para fazer a jornada, que você não perca a tua força, a tua ousadia. Senhor, eu peço esta graça agora para todos os que estão aqui, todos os que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Dá esta graça agora, Senhor, a força, Jesus. O Senhor volta a falar comigo de que muitos de nós estamos precisando de sabedoria no falar, sabedoria nas coisas, e esta falta de sabedoria faz a gente depois ter que rezar muito mais para poder consertar as coisas que você podia ser usado com mais sabedoria. Fala para o Senhor, Senhor, se você acha que você é uma dessas pessoas, fala para Jesus: Jesus, eu sou uma dessas pessoas que estou precisando de sabedoria. Eu sou uma dessas pessoas que precisa, Senhor, que Tu toque meus lábios, toque minha mente, me dê inteligência, me dê, Senhor, visão espiritual, para que eu saiba, Senhor, como falar, o que falar, quando calar e como conduzir essas coisas. Te peço, Pai amado, agora, envia Teu Espírito e nos concede essa sabedoria, Senhor. Quem quiser acompanhar, eu peguei um texto muito convencional, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E diz assim: naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade.
Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Palavra do Senhor. Esse texto, ele tem muitos pontos que as pessoas gostam de falar dele. Mas quando eu orava por nós aqui do grupo de oração, e orava pelo Evangelho, e pela nossa missão, o Senhor me deu esse texto que a chave dele é a humanidade de Jesus. São Lucas, o escritor, que vai pesquisar para escrever, e é o único que pesquisa sobre a infância de Jesus. Mateus vai falar do nascimento de Jesus, ele fala da genealogia de Jesus, como é que tem a genealogia de José e de Maria, e sobre João Batista, o precursor. Se você vai ver o Evangelho de João já vai direto numa redação mística, falando que o verbo se fez carne, ele veio ao mundo, os homens não o compreenderam, ele era a luz do mundo, e os homens não perceberam que ele era a luz do mundo. Já é uma leitura toda teológica. Quando você vai no Evangelho de Marcos, ele nem começa desse jeito, porque ele já começa com os fragmentos de Jesus, e Jesus já na casa de Pedro, realizando milagres. Lucas é o que faz questão de procurar tudo isso. E aí ele faz questão de escrever, não de uma maneira teológica, mas ele quer mostrar que Jesus existiu. Por quê? Até mesmo dentro da igreja, há não muitos anos atrás, muitos grandes teólogos chegavam a dizer que Jesus era uma invenção dos apóstolos e uma invenção da igreja, até mesmo dentro da igreja, e diziam que isso não era um problema, porque o Evangelho e a vontade de Jesus era que as pessoas se amassem, praticassem o bem, cumprissem o sermão da montanha, um mundo mais igual, e assim seriam salvos. Dentro da igreja, da nossa igreja. Existem religiões cristãs que não professam Jesus na sua humanidade. São Lucas faz questão de dizer, e para dizer isso, o que ele usa? Ele usa pessoas que no tempo dele eram possíveis de serem verificadas. Então ele escreve com muita clareza, ele fala assim: veio um decreto de César Augusto, quer dizer, um decreto do imperador de Roma, ordenando o recenseamento.
O recenseamento foi no tempo do Quirino na Síria. Quer dizer, ele fala de pessoas famosas, reis, governadores, para as pessoas saberem que Jesus foi alguém que nasceu de verdade, nasceu aqui, nesta terra, que ele nasceu como uma criança e veio no meio de nós. E como é que o anjo que aparece para os pastores, para dizer para eles que aquele dia era um dia de grande sorte, porque aquele que era o esperado, Cristo, o Senhor, estava presente. Ele não falou assim: vocês vão lá e vão ver um brilho ao redor dele, vocês vão ver os anjos tocando trombetas ao redor deles, vocês vão ver ouro caindo do céu, vocês vão ver os olhos deles flamejantes de fogo queimando, vocês vão ver uma criança envolta em um lençol colocada numa manjedoura. Olha, esse era o sinal, um sinal muito humano. Eles chegaram lá e viram o quê? Viram um bebezinho. Os pastores tiveram uma epifania, porque logo em seguida que o anjo falou com ele, o céu inteiro cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Eles, ah, meu Deus! Mas eles foram lá e qual era o sinal para ir enxergar Jesus? Não era um milagre, não era de repente um castelo, não era numa hospedaria de alto luxo, era extremamente humano. Todo mundo tinha que ir fazer o recenseamento. Israel estava vivendo um tempo de muita miséria, porque estavam dominados pelo Império Romano. Se fosse em Roma, tinham boas casas, casas excelentes, com servos. Em Israel, só a nata dos fariseus e saduceus, e Herodes, e os soldados que tinham um soldo bom. O resto, gente, vivia num tempo de dificuldade. E ele vai lá e diz: ó, é alguém igual a vocês, igual a todo mundo, muito humano. Uma criança, é isso. Parece uma coisa boba, mas isso é fundamental para a nossa fé. Porque não teria valor nenhum se Jesus não tivesse sido um de nós. Qual é a vitória de Jesus se ele, sendo Deus Todo-Poderoso, viesse com a sua espada cortar a cabeça dos anjos malignos? Não, ele veio para nós. E é por isso que todo mundo sabe que uma das versões, não é um fato, a gente não sabe a verdade, uma das versões muito usada pelos santos padres é de que a queda dos anjos se deu quando eles descobriram que Deus estava querendo se fazer humano. Então, como é que você vai se fazer uma criatura tão fraca, pequena, mortal, que comete erro, que o primeiro homem e a primeira mulher já escolheram virar as costas para você? Como é que você vai escolher isso para nascer no meio do mundo? Dizem que foi essa rebelião, os anjos que não aceitariam que Jesus viesse como anjo, que Jesus viesse acima dos anjos, como arcanjo, querubim, serafim. Aliás, ele é a segunda pessoa, é uma pessoa só com Deus. Não iam aceitar, e ele então revela: eu quero esse povo, eu vou mostrar um lado de Deus, que não é o Deus só de poder, que cria, que é capaz de criar todas as coisas, que tem poder para cuidar da natureza, que pode curar todas as enfermidades, mas um Deus que é humano, que é capaz de viver os limites da humanidade. É isso. Então ele diz: olha, gente, José teve que pegar a mulher, sair lá da Galiléia, de Nazaré. Sabe qual era o tamanho de Nazaré? Umas 1000 pessoas. Era um lugarejo. Sair andando, a Galiléia fica, Nazaré fica na Galiléia, que Israel é dividido em 3 partes, que é a Galiléia, a Samaria e a Judéia naquele tempo. Quer dizer, eles saíram lá de baixo,
atravessar o país inteiro, claro que é um país pequeno, mas atravessar o país inteiro para poder ir lá na Judéia, no canto da Judéia, porque é onde fica Jerusalém, ali, Belém é do lado, é cidade hoje, Belém é região metropolitana de Jerusalém, só que fica do lado de lá do muro, porque é a Palestina, e você vai nascer lá. Você vai ter que andar tudo isso para fazer o recenseamento. Você acha que o povo ali alguma coisa, vem uma ordem de Roma, você tem que cumprir. Você cumpre ou então você vai morrer. Você é escravo, você é dominado, você é obrigado a fazer quem o mandão fala, você vai obedecer. Para César Augusto mandar uma ordem, porque ele queria contar quantas pessoas ele tinha lá, para saber quanto que ele precisava de soldado, quanto ele ia cuidar, quais eram os perigos, aonde podia ter pepino, mandou fazer um recenseamento. E eles tiveram que andar tudo isso, porque você, para fazer o recenseamento, não tinha um recenseador igual hoje do IBGE, que vai lá na tua casa e ainda fica te implorando para saber da tua família, porque você não quer atender o cara. Não tem nada disso. Lá é o seguinte, todo mundo tem que ir lá e contar, cada um junta a sua família inteira e vai para o lugar aonde fica a tua família. Então você é de Belém, junta teu povo, anda todo mundo de todos os lugares e vai lá para contar. Lucas quer fazer questão de dizer, Jesus assumiu a nossa vida. E isso é lindo demais. E é preciso entender também, e é claro, quando os anjos mandam os pastores, primeiro que eles já escolheram os pastores, porque pastor ficava levando as ovelhas, não tinha naquele tempo divisa, não tinha cerca, não tinha nada, ia para onde tinha pasto. Então o pastor era fofoqueiro para levar mensagem, né? Aquilo que ele via, ele ia sair contando para todo mundo, quer dizer, espalhou rapidinho que chegou anjo lá e que teve os anjos no céu. Pode ser que muita gente não acreditou naqueles pastores, mas eles falaram, eu encontrei do jeito que o anjo mandou. Aí o pessoal deve ter falado, mas encontrou uma criança igual qualquer outra, enrolada nos panos? É isso mesmo. Ah, não deve ter sido anjo nada, vocês deviam ter bebido aquela noite toda, enchendo a cara, vocês fumaram alguma coisa estragada, não é possível. Certamente falaram muitas bobagens para aquele pessoal, eles foram lá e o sinal que eles tinham vai ter uma humanidade. Isso aí, gente, eu gosto muito quando se alguém um dia indo a Roma for nas catacumbas de Santa Domitila, lá tem aonde Santo Urbano se reunia e aonde morreu Santa Cecília, século II para o século III. E ela morre fazendo o sinal das duas naturezas. Quer dizer, os cristãos tinham dúvida e eles diziam, ele era homem, mas ele era também Deus. Hoje muitas religiões querem ficar só com Jesus homem, só que aí também não tinha valor nenhum, encontrar um grande homem, a Índia tem, vai lá, tudo que eles falam do Gandhi é extraordinário, tudo que os chineses falam do Buda é maravilhoso, tudo que você encontrar de outros grandes heróis que existem por aí, cada religião pode, Maomé, os muçulmanos, nossa, ele vai voltar e vai abrir a porta de Jerusalém, e etc e tal, é tudo bem, mas só era Deus e homem que é Jesus. E é por isso que ele pode e pôde morrer e dar vida por nós. Porque que vantagem, primeiro que se ele fosse só divino, não iam poder matar ele, né? Como mata Deus? Não mata. Né? Quem gosta desse filme aí, desses assim de aventura, né? Mata Deus? Deus não morre, não vai matar Deus. Você mata homem. Então ele precisava ser humano para morrer, mas ele continuava Deus para dar a vida. Então Jesus fez isso e nós celebramos isso agora no Natal. E eu fico muito feliz que o Ano Novo já vem quase em seguida, porque eu sempre olho o Ano Novo como uma consequência do Natal. Eu falo, ele veio, a gente relembra que ele é o Salvador, que ele vindo ao mundo, o diabo não tem mais força, e por isso eu posso traçar um novo ano no poder do Espírito, porque o diabo não tem mais força, foi
esmagado. E como é que ele foi esmagado? De ti, mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Está aqui, ó, a imagem da Nossa Senhora das Graças. É isso. É exatamente porque ele nasceu que o diabo perdeu. O diabo não perdeu na hora que ele foi crucificado. O pecado perdeu na hora que ele foi crucificado. Mas na hora que ele se encarnou, a vitória foi decretada. O diabo não sabia quando, nem quem e nem onde. Quando ele viu, Deus estava entre nós. E o diabo não podia imaginar que seria da forma com que foi, vindo como uma criança no seio de uma mulher, sendo gerado por 9 meses e nascer de parto lá em Belém. E agora? Hoje, eu queria que a gente soubesse por que a gente está aqui. E a gente está aqui porque em muitos lugares, e vocês veem, a gente vê os presépios, a gente fala de Jesus, mas quase ninguém mais está falando daquilo que é o mais simples e mais necessário. Falam que no Natal a gente precisa ajudar os pobres, levar presente para as crianças, reunir a família, comer e fazer uma comida melhor para quem não pode. E daqui a pouco você perdeu a visão. Todas estas coisas são muito legais, mas elas são coisas que você não precisa acreditar em um Jesus que era homem e divino. E o que me salva não vai ser desculpa, não vai ser o presente que eu vou dar para alguém. Se eu quero e posso ajudar e devo repartir um pouco do que eu tenho, é porque eu encontrei Jesus e Jesus toca no meu coração de que eu não posso viver a vida sem me unir a Ele. Mas o que me salva é o que o texto diz. Ele nasceu entre nós. Ele se fez um de nós. Ele usou a nossa tenda. A tenda aqui não é uma casa, não é aquelas tendas lá da peregrinação que faziam no deserto, principalmente no tempo de Moisés, e depois a festa dos tabernáculos. A tenda, gente, é esse corpo. O corpo que você tem, o corpo que eu tenho, é uma tenda, porque ele, desculpa, né? Ele é frágil. Ele envelhece, ele adoece, ele se quebra, é ou não é? Ou o teu corpo é poderoso? Quando ele faz esta escolha, a gente tem que falar, essa tenda é uma porcaria, mas vale muito porque ele quis usar. Ele quis usar isso no meio de nós. Queria que você no Natal tivesse isso na alma, não deixasse de perder isso, não deixasse de olhar para isso, porque infelizmente a fé vem mudando, e as pessoas gostam mais de falar de comportamento, gostam mais de falar de ações, do que de fato do que aconteceu. Que é a encarnação do Verbo. É Jesus, sendo Deus, se tornando gente. Olha como é que a gente é importante. E é por isso que eu falo, às vezes o diabo quer fazer com que as pessoas não se sintam valiosas, as pessoas, principalmente quando o diabo trabalha muito e às vezes se transforma em doença, ou às vezes age quimicamente em nós, de tal maneira que a pessoa começa a não perceber o tamanho e o valor que tem. Meu Deus, como é que você não vai ser valoroso desse jeito? Ah, mas não sou bonito, não sou aquilo, não sou forte, não sou atleta. Meu Deus, será que você está perdendo noção de que ele escolheu um corpo e depois o corpo dele foi todo rebentado? Como é que se constrói um corpo? Ele gera no útero,
nasce e vai crescendo até ficar uma pessoa adulta. Jesus fez tudo isso para dizer como você, como eu, como nós somos importantes, como a nossa humanidade tem valor. Vamos ficar de pé? Padre Jonas dizia que o ódio de Satanás, quando se rezava as Ave-Marias, era exatamente por causa deste momento que a gente celebra de Natal. Porque cada vez que a gente falava, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, a saudação do anjo, eu mostro para o diabo a derrota dele. Fala, está aqui ó, o dia que você perdeu. Naquele dia que o anjo falou com ela, e ela disse, faça-se em mim conforme a tua palavra, você perdeu. E a hora que meu filho nasceu, você estava derrotado. E todos os homens podem usar esse testamento para ficarem livres do mal. Livres do mal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.